Homem descobre mina de ouro escondida em sua propriedade no interior. Já imaginou se um dia você encontra um tesouro? Sim, esse tipo de coisa acontece não só nas fábulas e filmes de aventura. No entanto, quando algo assim ocorre na vida real, é preciso ter coragem para chegar até o fim. Christopher Van Lies nunca pensou que teria tanta sorte. Ao adquirir uma propriedade nos arredores de uma floresta, sua intenção era simplesmente estar mais próximo da natureza. Certo dia, enquanto fazia um passeio pelo lugar, ele encontrou muito mais do que árvores e montanhas. Entre o medo e a curiosidade, Christopher não podia acreditar naquilo que estava vendo, nem naquelas coisas estranhas que ele não podia ver. Quer saber como essa aventura termina? Venha ver. Boa leitura. Na natureza selvagem, Christopher Van Lies sempre tinha desejado morar naquela região. Finalmente, depois de alguns anos, ele reuniu dinheiro o suficiente para comprar uma propriedade. O lugar era incrível, situado em meio a uma floresta. Como ele apreciava o ar puro, as incontáveis árvores, plantas e animais. Para aproveitar os benefícios de viver próximo à natureza, Christopher costumava caminhar na região. Andava nos arredores da propriedade, sempre atento ao canto dos pássaros. Um dia, durante um de seus passeios pela floresta, algo chamou sua atenção. O lugar escondido. O que era aquilo? No meio do mato, entre árvores e arbustos, havia algo estranho. Christopher não sabia dizer o que despertou sua atenção, mas ficou curioso e se aproximou do local. É comum que as pessoas se sintam um pouco confusas no meio da floresta, engolidas pela imensidão verde. O homem caminhou rumo à área onde havia uma coisa misteriosa. De repente, quando chegou bem perto, Christopher caiu num buraco e desabou cerca de 1 metro. Quando olhou ao redor, percebeu que estava dentro de uma mina. Depois do incidente, Christopher concedeu muitas entrevistas e relatou o episódio em detalhes. Ele afirmou que ficou realmente surpreso com aquela descoberta. Quando comprou a propriedade, ninguém havia comentado nada sobre a existência de uma mina de ouro na região. Provavelmente, as pessoas também não sabiam disso, ou jamais venderiam a propriedade. O fato é que, por acidente, Christopher acabou descobrindo uma mina abandonada. Empolgado com a descoberta, ele correu em casa. Precisava de uma lanterna para explorar o lugar. Será que é ouro? Christopher voltou para a mina com uma lanterna e alguns equipamentos de proteção. Não sabia o que poderia encontrar lá dentro, então era melhor se precaver. Até então, ele não sabia que havia ouro no local, mas estava muito intrigado com o brilho que via em alguns pontos da parede. Mais à frente, alguma coisa misteriosa também parecia emanar luz. Segundo Christopher, ele chegou a pensar que poderia ser ouro, mas seria bom demais para ser verdade. Deixou a ideia de lado e seguiu caminhando. A curiosidade aumenta. No entanto, o homem teve uma sensação estranha. Era como se aquela mina estivesse prestes a desabar sobre sua cabeça. Ele teve essa impressão depois de analisar as condições do lugar. As paredes eram úmidas, o chão parecia molhado e escorregadio. Havia muitas poças d'água e Christopher quase caiu de novo, ao pisar em uma delas. Quando pisou em outro local, sua pegada fez uma marca profunda. Estranho, talvez ele não devesse estar ali. Poderia ser perigoso, mas sua curiosidade era ainda maior. Tem alguém aí? Ele segurou a lanterna com firmeza. Não podia vacilar. Embora estivesse com um pouco de medo, Christopher também se sentia animado. Algo mais à frente chamava sua atenção. Parecia que algo estava se movendo no fundo da mina. Será que era uma pessoa? O que poderia ser aquilo? Christopher gritou. Tem alguém aí? Mas não obteve nenhuma resposta, a não ser o eco da própria voz. Talvez fosse só impressão dele, mas era difícil dizer. Reunindo coragem, seguiu adiante com a ajuda da lanterna. Ele precisava descobrir se havia mais alguém ali dentro. Caindo no buraco. À medida que caminhava pela mina, a escuridão aumentava. Christopher sentia que o ar ficava mais pesado, mais denso. Ele estava entrando nas profundezas de sabe-se lá o quê. Cada vez mais intrigado, ele usava a luz da lanterna para iluminar o caminho. Tinha realmente visto algo se mexendo? Ou será que se confundiu? O lugar emanava mistério, para não dizer terror. Se houvesse um animal perigoso no fundo da mina, ele estaria perdido. Com o coração acelerado, Christopher tropeçou em alguma coisa e caiu em outro buraco. De olhos bem abertos. Quando se deu conta do que aconteceu, o homem ficou em choque. Então, ele havia caído no buraco dentro do buraco? Que falta de sorte! Ele sentiu uma mistura de susto com indignação, enquanto retirava uma folha de sua boca. Com algumas pancadinhas, removeu parte da terra que sujava sua camisa. Depois, usou a lanterna para enxergar o novo lugar onde havia caído. Viu algo que o deixou realmente impressionado. Havia correntes,
trilhos e outros objetos ao redor. O homem arregalou os olhos, incrédulo. Diante de um enigma, Christopher não podia acreditar na situação em que estava metido. Havia saído para caminhar e apreciar o ar puro da floresta, mas jamais imaginou que descobriria uma mina. O lugar, que parecia abandonado há muitas décadas, era um lugar bem sinistro. As paredes estavam cobertas por musgo, uma consequência da elevada umidade. Ele escutava sons estranhos e tentava distinguir alguma coisa na escuridão. Mesmo a luz da lanterna não era suficiente para mostrar o segredo que ali se escondia. Mas ele sabia que tinha um enigma diante de seus olhos: ouro na escuridão. Então, quase por acidente, ele apontou a lanterna para o lado. A parede iluminada pela luz de repente brilhou. Era um brilho intenso, dourado e muito bonito. Christopher apertou os olhos e desviou o rosto, como se aquela radiância o cegasse. Naquele momento, ele entendeu que estava próximo de descobrir a verdade. Precisou respirar fundo para não perder o fôlego. Olhou novamente para o ponto de onde vinha o brilho dourado, e compreendeu que ali havia ouro e bem mais do que ele imaginava. Sons estranhos. Christopher já era um homem adulto quando essa história aconteceu. Ainda assim, ele não estava preparado para lidar com aquela situação. Não esperava encontrar uma mina de ouro em uma propriedade que pertencia a ele. O que ele faria com todo aquele ouro? Será que ele estava sonhando? Nas entrevistas que deu posteriormente, ele afirmou que foi acometido por esses pensamentos. No entanto, seu espanto com aquela descoberta logo se dissipou, quando ele ouviu sons estranhos, que pareciam vir de outra parte. Uma presença misteriosa. De fato, havia algo anormal naquele lugar. Quando ele se deu conta de que parecia haver mais alguém ali, Christopher saiu correndo. Alcançou a saída da mina, pegou atalhos pela floresta e se dirigiu ao povoado mais próximo. Antes de explorar os segredos daquela estranha caverna, precisava da ajuda de outras pessoas. Depois de muita correria, ele chegou à pequena cidade daquela região. Dirigiu-se à administração local, onde explicou tudo o que havia ocorrido: o buraco, a mina de ouro, os sons estranhos. Rico para sempre. Em poucas horas, Christopher conseguiu reunir um grupo de pessoas para ajudá-lo. Ele precisava desvendar o mistério envolvendo aquela mina, mas não poderia fazê-lo sozinho. Além de arriscado, ele estava com medo. Não queria explorar o lugar e acabar morrendo lá dentro. Também estava um pouco receoso, depois de ter sentido a presença de outro ser dentro da mina. Por outro lado, se o que ele tinha descoberto era realmente ouro, ele seria um homem rico para sempre. Mergulho nas trevas. Depois de reunir um grupo, Christopher se sentiu mais confiante. Com o apoio de homens e mulheres corajosos, ele exploraria cada detalhe da caverna. Mesmo com um pouco de medo de se deparar com uma criatura subterrânea, motivado por esse espírito aventureiro e pela ambição, ele retornou ao local. Antes de entrar na mina, respirou fundo algumas vezes. Precisava se preparar para as difíceis condições no interior da caverna. Lançando um olhar cúmplice para os companheiros, Christopher mergulhou. Atmosfera enigmática. Outra vez dentro da mina, Christopher esperou que seus companheiros também entrassem. Mas enquanto aguardava, o homem teve de novo a impressão de ver algo se mexendo. O que poderia ser aquilo? Era como se uma criatura se movesse nas sombras, escondendo-se com agilidade. Ou talvez ele estivesse imaginando coisas, impressionado pela atmosfera enigmática daquele lugar. Apontou a luz da lanterna e viu as paredes cobertas pelo lodo. Mirando o chão, encontrou o segundo buraco onde tinha caído mais cedo. Contemplando os detalhes, o grupo se reuniu dentro da mina. Cada um trouxe sua própria lanterna. Assim seria mais fácil o deslocamento pelo ambiente desconhecido. E é claro que, com mais lanternas, foi possível ver o interior da mina com mais nitidez. Christopher contemplava os detalhes com atenção. A estrutura do local lembrava cenários que ele só havia visto no cinema. Em alguns pontos, no alto da mina, viu formações rochosas que pareciam instrumentos mágicos. O grupo também descobriu rastros deixados por pessoas de outros tempos. Sem ar, como era estranho que um lugar como aquele tivesse permanecido no esquecimento. Por muito tempo, provavelmente ninguém havia entrado ali. Christopher pensou consigo mesmo: ninguém deste mundo, pelo menos. Quando o grupo avançou pela mina, foi possível perceber que era cada vez mais difícil respirar. Devido às condições do local, tinha-se a impressão de que o ar acabaria. No entanto, todos estavam curiosos demais para desistir, e assim como Christopher, os outros também sentiam uma presença inexplicável, embora não admitissem. Uma visão nas profundezas. A sensação de sufocamento era realmente desagradável. Christopher e seu grupo não queriam admitir, mas talvez seria impossível chegar até o fim da mina. Será que sobreviveriam mais tempo naquele lugar?
E se todos morressem asfixiados? Eram possibilidades que atravessavam a mente de todos. Enquanto observavam as paredes úmidas, as poças d'água aqui e ali, eles adentravam as profundezas da caverna. Atravessavam espaços cada vez mais apertados, pelos quais se espremiam com dificuldade. Ao longe, a visão de uma coisa surpreendente já lhes despertava a atenção. Diante do mistério. Por fim, Christopher e seus companheiros chegaram ao ponto onde ele caíra pela segunda vez. Ele desceu primeiro, um pouco mal-humorado. Lembrou-se do tombo algumas horas antes, e de como teve que se limpar inteiro. Mas dessa vez iria valer a pena, ele sabia disso. Os outros aventureiros desceram um a um, com cuidado para não se machucar. No grupo, havia homens e mulheres nos quais coragem e curiosidade coincidiam perfeitamente. No entanto, ainda que não revelassem, todos estavam desnorteados diante do mistério. Assombrações. Meses depois, Christopher revelou que, durante o trajeto pela mina, sentiu-se muito mal. Era como se houvesse uma energia pesada no lugar, uma força negativa que o deixava perturbado. Será que a mina era assombrada? Dizem que locais onde já houve extração de ouro costumam carregar uma boa dose de negatividade. Uma possível explicação para isso é o fato de esses lugares terem sido palco de abusos e sofrimento. No passado, escravos eram obrigados a extrair ouro e outros minerais, chegando a morrer devido às péssimas condições. Olhem, mas voltemos ao momento em que o grupo estava explorando a mina. Agora, todos estavam na outra parte da mina. O ambiente era um pouco diferente, talvez mais escuro e silencioso. Na verdade, o silêncio só era quebrado pelos ruídos de morcegos que voavam pela escuridão. Era cada vez mais difícil respirar e algumas pessoas já estavam à beira de um desmaio. Então, algo chamou a atenção de Christopher e ele gritou: "Olhem!" Assustados, seus companheiros olharam na direção em que ele apontava. Movimento inexplicável. O grupo estava com os nervos à flor da pele. Ao ouvir o grito de Christopher, todos se sobressaltaram. Um pouco irritados por causa do susto, alguns chegaram até a resmungar insultos que normalmente sequer pronunciariam. Então, apontando suas lanternas para o ponto indicado por Christopher, eles entenderam do que se tratava. Havia correntes antigas, grossas e enferrujadas em um canto. Elas pendiam do alto da caverna e, apesar de não haver vento, estavam se mexendo. Que esquisito, pensou Christopher. Uma coisa intrigante. Era realmente estranho que aquelas correntes estivessem se mexendo. Num lugar fechado e sem ventilação, nada deveria se mover daquele jeito. Exceto os morcegos e pequenos insetos, é claro. Christopher e seus colegas, àquela altura, já estavam dispostos a abandonar o lugar. Todos, sem exceção, tiveram a impressão de estarem sendo observados por algo que não era deste mundo. Mas mesmo assim, decidiram investigar mais um pouco. Precisavam chegar ao lugar onde supostamente havia ouro em abundância. Depois de alguns passos, viram uma coisa que os intrigou: novas descobertas. Em um canto escuro da mina, havia uma coisa branca. Eles se aproximaram com suas lanternas em punho. Um morcego voou rente às orelhas de Christopher, que arrepiou exasperado. O que era aquela mancha branca na parede? Não era lodo, não apresentava o mesmo tom da parede e sua composição rochosa. Usando a própria jaqueta, um dos homens esfregou a superfície. Pouco a pouco, eles descobriram que se tratava de uma antiga placa, cujo conteúdo já não se podia distinguir. Em seguida, viram o brilho que Christopher havia mencionado e que supostamente era ouro. Sem fôlego devido à pressão do ambiente, eles se esforçavam para driblar aquela situação incômoda. Enquanto isso, conviviam também com a forte impressão de que havia certa energia negativa no lugar. Era uma sensação que lhes oprimia o peito. Por fim, quando chegaram ao ponto de onde vinha o brilho, ficaram impressionados. Havia ouro por toda parte. Meses depois, descobriram que aquela era uma mina desativada e abandonada há décadas. E talvez por um milagre, o lugar caiu no esquecimento, até a chegada de Christopher.